Olá pessoal, meu nome é Isabel. Eu fui convidada pelos apoiadores do COSEME São Paulo, que estão finalizando o curso do projeto da rede colaborativa do CONASEMES em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. No dia de hoje, iremos entrevistar um gestor municipal de saúde, um apoiador do COSEME São Paulo e um trabalhador de saúde municipal. Contextualizando, o apoiador tem um papel importante junto às regiões de saúde no fortalecimento regional. Estar junto com os gestores presencialmente nas regiões de saúde era uma prática constante, mas agora, devido à pandemia, está sendo desenvolvida uma forma de atuação na modalidade à distância, sem perder o foco no apoio realizado, nas discussões técnicas e nas políticas para o fortalecimento de um território para uma articulação entre as ações pactuadas e as ações realizadas. Discussões de governança entre o Estado e o Ministério da Saúde, com autonomia, com planejamento, visando o estímulo e o protagonismo dos gestores no âmbito municipal e regional. Sendo assim, iniciaremos as nossas perguntas para o apoiador. Como está sendo para o apoiador o trabalho desenvolvido anteriormente, que era no formato presencial, e agora neste período da pandemia, desenvolver o apoio de forma à distância? Como o apoiador está fazendo acontecer a educação permanente nos territórios neste período de pandemia? E quais são as perspectivas do apoiador quanto ao planejamento do final da gestão que vai se encerrar e a nova gestão que vai se iniciar? Essa realmente é uma boa pergunta. Como que o apoiador discute o planejamento durante todos os momentos de apoio? Nos momentos presenciais, nós buscávamos discutir principalmente nas reuniões de CIR, Câmara Técnica, grupos de trabalho, e quando também fizemos algumas ofertas específicas, como oficinas de planejamento, onde era para ser discutido o Plano Municipal de Saúde e a sua articulação com o PPA, a Programação Anual de Saúde e sua articulação com o orçamento municipal, como fazer essa articulação de uma forma que todos esses instrumentos pudessem ser cumpridos da forma como está prevista em lei. Essas ofertas, elas precisam ser feitas meio com uma rotina bastante grande, porque nós percebemos em que todos os momentos, quando os órgãos de controle chegam até os municípios, os apontamentos e os questionamentos que eles fazem para os gestores é exatamente em como essa articulação e esse monitoramento, de fato, tem uma fragilidade para acontecer. Algumas ações são parcialmente cumpridas e não são justificadas no relatório de gestão, ou não são cumpridas e nem são citadas, não se coloca novamente na programação do outro ano. Então, essa articulação nós ainda precisamos avançar. Esse problema ainda existe em alguns municípios, e isso é uma preocupação que existe entre os apoiadores. Nesse momento à distância, nós temos percebido assim, que a intensidade do trabalho aumentou muito, reuniões presenciais que eram feitas 2 a 3 no mês, nesse momento agora, elas estão sendo feitas quase que semanalmente. As perguntas, e o apoio pelo WhatsApp tem se intensificado muito. Os gestores têm muitas dúvidas com relação à utilização dos recursos para o enfrentamento da pandemia e perguntam diariamente como faz para utilizar esse recurso, porque eles têm muita preocupação com relação à atuação que os órgãos de controle terão na hora da fiscalização desses recursos. Então, o medo de utilizar os recursos não corretamente ainda é um motivo de bastante discussão em todos os momentos em que nós estamos presentes nas reuniões, mesmo que à distância por web. Fugiu. Muito boa essa pergunta, dona Isabel. A educação permanente,
é de fato, né, a melhor ferramenta que nós temos enquanto apoio. Nós utilizamos agora na pandemia instrumentalizar o máximo possível, aproximar o máximo possível os gestores de todas as informações que estão disponíveis sobre os recursos financeiros que estão chegando nos municípios e que ele precisa fazer a utilização o mais correta possível, sobre como organizar a sua demanda, como organizar o seu fluxo dentro da unidade, separando as portas de entrada de sintomáticos respiratórios das rotinas, né? Organizar esse processo, ajudando ele como que ele faz essa organização desse processo, como que ele faz para utilizar os testes rápidos que foram enviados pelo Ministério da Saúde, se ele vai utilizar como um inquérito populacional, se ele vai utilizar em testagens de populações específicas, buscando sempre otimizar os recursos e utilizar da melhor forma possível e ter resultados eficientes com essa utilização. Nós buscamos também fazer com que os gestores compatibilizem a chegada dos recursos financeiros, já alimentando os instrumentos de planejamento, como o plano de contingência, o plano municipal de saúde, a programação anual de saúde, sempre buscando fazer com que ele entenda que a entrada do recurso e a saída precisam estar registradas nesses instrumentos de planejamento, para que no momento oportuno, né, da fiscalização dos órgãos de controle, isso esteja totalmente documentado nos seus instrumentos de planejamento. Muito boa pergunta, dona Isabel. Para o encerramento da gestão e o início da nova gestão, nós pretendemos realizar, para o encerramento da gestão, nós pretendemos conscientizar o gestor da importância de preparar os documentos, né, registrar todos os processos, principalmente o relatório anual de gestão, mesmo que parcialmente, ser elaborado, ser discutido e aprovado no Conselho, pois o encerramento da gestão ele é um ato que precisa ser de muita responsabilidade com o SUS. O gestor, ele responde pelo SUS, independente do resultado das urnas. Ele precisa dar toda a possibilidade de acompanhamento para o novo gestor. Para o início da nova gestão, nós pretendemos realizar oficinas de acolhimento, onde a gente vai tentar mostrar para os novos gestores a importância da regionalização, de como se constrói, né, esse processo de regionalização forte e solidário, principalmente dentro das reuniões de Câmara Técnica e CIR, ofertando para ele a possibilidade de fazer discussão do planejamento regional e poder crescer esse território e poder resolver os problemas das necessidades de saúde dos usuários daquela região. Também pretendemos realizar continuamente, né, ações de educação permanente, iniciando com a possibilidade da realização das conferências municipais de saúde, como que elas devem acontecer, como que se prepara uma conferência, quais são as pessoas que devem estar participando, principalmente mobilizar os usuários para a participação, para que se construam propostas significativas para compor o Plano Municipal de Saúde, que também será realizado uma oficina, como é que se elabora um Plano Municipal de Saúde, como é que se constrói objetivos, diretrizes e metas, que sejam abrangentes, que atendam todas as necessidades de saúde daquele território, fazer a compatibilização desse Plano Municipal de Saúde com o PPA, que é outro instrumento de planejamento que precisa estar em consonância, a partir dessa oficina, realizar a oficina de elaboração da Programação Anual de Saúde, como é que se faz a articulação com os instrumentos de planejamento da gestão municipal, que é a LOA e a LDO. Para toda essa elaboração, nós contamos com o apoio do COSEN São Paulo, na figura da sua diretoria, da coordenação do apoio, da assessoria técnica do COSENS. Contamos também com o apoio do CONASENS e de toda a sua assessoria técnica e também do curso que está sendo oferecido pelo HOC
que é um curso de aprimoramento do apoio na gestão municipal do SUS. Dando sequência aos entrevistadores, vamos agora falar sobre o trabalhador de saúde. Sabemos da importância da participação dos profissionais trabalhadores do SUS no contexto saúde e na construção dos instrumentos do planejamento, neste caso, o Plano Municipal de Saúde, pois eles, os trabalhadores, são essenciais na execução das ações estabelecidas no contexto territorial para alcançar as diretrizes, objetivos e metas pactuadas. Perguntas para os trabalhadores. Você participou da Conferência de Saúde e da construção do Plano Municipal de Saúde? Como foi essa experiência? Como você participa do acompanhamento, do cumprimento das ações e metas do Plano Municipal de Saúde? Como você vê todas as ações que tinham sido planejadas para o dia a dia no território, sendo agora conduzidas pela pandemia? O que mudou? O que conseguiu manter? Chegaram novos atores para auxiliar e apoiar? Como você espera, o que você espera do seu gestor no pós-pandemia? É um prazer estar aqui, dona Isabel, principalmente para conversar com você, que sempre participou da nossa educação permanente aqui na região. É uma satisfação muito grande. Com relação à participação na Conferência Municipal de Saúde, eu não só dessa conferência, mas como de todas as outras que houveram, eu fiz a minha participação. Eu acho que é um momento muito importante para o Sistema Único de Saúde, garantido em lei, né? E que nós, trabalhadores, junto com a população e a gestão, podemos traçar o melhor caminho para o SUS. Então, eu acho muito importante. Mas eu tenho ficado muito preocupado, porque vejo que a cada conferência que passa, vem diminuindo a participação, principalmente a participação popular, né? Aquilo que nós tínhamos em massa, participando, propondo, discutindo, hoje nós temos um número muito reduzido. E acho que é necessário nós revermos esse processo e incentivar mais a participação de todos, né? Com relação ao acompanhamento das ações, eu tenho certeza que na minha região, na minha área, a gente faz o acompanhamento mensal, trabalha muito em cima das nossas ações e metas, mas eu não tenho certeza do que ocorre nas outras áreas da saúde. Nós sabemos da nossa região, nós não temos uma reunião para discussão de como está o nosso município com relação ao cumprimento de ações e meta. Isso é feito só no final do ano, né? O gestor nos chama para apresentar como foi o nosso trabalho, né? Só que fica um momento um pouco tardio, né? Nós não conseguimos recuperar aquilo que passou, né? Também muitas das propostas que nós fizemos na conferência e foi colocado e foi inserido no nosso Plano Municipal de Saúde, muito não acontece. A conversa que eu tenho com o meu gestor, em alguns momentos, é de que os recursos vêm de uma determinada forma, que nem sempre é possível aquilo que nós propusemos fosse realizado, né? Vem muita emenda parlamentar para uma outra ação que não era aquilo que estava no nosso plano, né? Ou vem um novo programa, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria de Estado da Saúde, que não é bem aquilo que nós pretendíamos para o nosso município. E aí há necessidade de fazer essas adaptações. Fora isso, temos sofrido com alguns problemas, né? Com falta de vacina, falta de alguns medicamentos,
nos tem dificultado bastante. Mas a gente continua participando, continua tentando atingir as metas, né? Acho que é isso. Então, dona Isabel, como eu havia dito, nós estamos tentando sempre e procurando, né, cumprir não só com as nossas metas, mas num efetivo acolhimento dos nossos munícipes. E temos trabalhado muito em cima disso, né? Esse ano foi um ano bastante complicado para nós. Nós viemos num processo de mudança que se iniciou com a transformação da nossa complexa atenção básica, é uma mudança mais de nomenclatura, mas para uma atenção primária. Tudo isso em função, principalmente, de um financiamento diferenciado, né? Logo em seguida, nem tínhamos terminado ainda essa mudança, esse cadastramento de toda a nossa população, um recadastramento, porque ela já era cadastrada de uma outra forma, mas tivemos que recadastrar, rever a nossa região. Aparece um momento de pandemia, né? Um momento totalmente adverso, um momento que nós não conhecíamos nada parecido, né? E tivemos que parar um pouco o processo que nós vimos. Começamos a deixar de atender boa parte de algumas morbidades, tendo que criar uma nova porta de acesso à nossa unidade de saúde, né? Que é para os pacientes sintomáticos e assintomáticos do Covid, né? Da Covid. E também não deixar de atender nossas gestantes, enfim, algumas rotinas que para nós é muito importante. Então foi um processo bastante complicado, muito tenso, principalmente quando surgiu o primeiro caso no nosso município, né? E até casos de alguns colegas de trabalho. Isso nos preocupou demais, né? Os protocolos muitas das vezes não se encaixavam ou não batiam, havia muita informação e contra-informação, havia uma discussão muito grande em torno de qual seria o tratamento ideal, né? E nós ficamos numa situação bastante difícil, né? Apesar de termos o apoio de toda a nossa assistência farmacêutica, e isso foi muito importante nesse processo, principalmente a participação da vigilância em saúde, né? Nós éramos bastante distantes, digamos assim, seriam duas áreas separada, e nesse momento da pandemia nós conseguimos, com essa união, melhorar muito o monitoramento desses pacientes. Então nos ajudou bastante, tranquilizou de certa forma muito a equipe com a participação deles junto direto no nosso território. E isso é uma coisa acho que deve ser perpetuado na estrutura realmente da saúde do nosso município. Dona Isabel, eu torço muito para que o meu gestor incentive e faça como rotina mesmo, né? A estratégia continuada da educação permanente. Eu acho que é muito importante para a nossa formação. Eu acho que também temos que capacitar o nosso Conselho Municipal de Saúde, porque senão nós temos um conselho que é meramente aprovativo. Ele simplesmente não conhece o seu espaço, não conhece o seu trabalho e acaba aprovando tudo sem ter uma análise mais profunda. Então, eu acho que é muito importante essa capacitação dos nossos Conselhos Municipais de Saúde. Eu acredito que tenha que haver um acompanhamento mensal, mas do município como um todo, entre todos os que participam, das nossas ações e metas, aquilo que a gente está conseguindo cumprir desde o início do ano, aquilo que nós cumprimos, aquilo que estamos com dificuldade de cumprir. Gostaria de ver uma maior participação, tanto de trabalhador como dos usuários, né? Na construção da LDO e da LOA. Eu acho que é muito importante que nós também participemos
desse financiamento, dessa forma de financiamento das ações de saúde. Eu acho que nós temos que efetivar a integração da vigilância em saúde conosco, com a assistência farmacêutica, com a odontologia, que às vezes muito é isolado da própria equipe, né? E da gestão. Eu acho que tem que ter uma maior integração entre todas as áreas. Acho que é isso que eu espero do meu gestor. Em sequência, daremos continuidade em nossas entrevistas e agora, neste momento, terei o prazer de entrevistar um gestor municipal de saúde. O planejamento é fundamental dentro de qualquer estrutura organizacional para que os resultados possam ser alcançados com efetividade. Discutir planejamento em saúde não é tão simples e requer habilidades e discussão de forma ascendente. Vejo importante para a gestão ter o apoio técnico com o objetivo de orientar e subsidiar os gestores e suas equipes para que entendam o regramento do SUS e que não seja somente o cumprimento de normativas para os órgãos de controle, mas sim o documento norteador das diretrizes e do caminho para o alcance de metas e resultados satisfatórios, bem como o uso correto dos recursos financeiros. Esse assunto tem permeado o trabalho antes, durante e com certeza no pós-pandemia. Tão importante o planejar em saúde é também o monitoramento e avaliação dos processos estabelecidos. O município elaborou um plano de contingência da pandemia? Como está sendo feito o ajuste do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 a partir da pandemia? Como está sendo realizadas as audiências públicas quadrimestrais e o monitoramento das ações do Plano Municipal de Saúde? Oi, dona Isabel, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Quero agradecer aqui, em nome da nossa equipe aqui da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso prefeito municipal, da nossa Câmara e principalmente do nosso Conselho Municipal de Saúde, que é nosso parceiro junto com os nossos usuários. Bom, a pandemia Covid-19 nos trouxe muitas incertezas, não só para nós, nosso município, mas como o nosso país e o mundo todo. Então o município atendeu as diretrizes trazidas pelo Ministério da Saúde e que foram melhor qualificadas com a nota técnica que o nosso COSENS fez e com o trabalho e a ajuda do nosso apoiador do COSENS, que ao longo dos primeiros meses da pandemia já foi nos orientando com material e também nos ajudando nessa discussão. Nós criamos então um plano que pudesse preparar a nossa rede não apenas para o atendimento de pessoas com Covid, mas, acima de tudo, que pudesse promover educação em saúde para que as pessoas pudessem se proteger, pudessem ter uma conduta sanitária adequada e, com isso, evitar a transmissão, ao invés de somente criarmos muitos leitos, muitos atendimentos. Mas nós também organizamos os fluxos separados, nossa atenção básica se reuniu e, junto com nossa gestão, produziu um plano e, nesse plano, então, nós buscamos dar as respostas e organizar o município para o enfrentamento desta pandemia. Ô, dona Isabel, muito oportuna essa pergunta sobre o Plano Municipal de Saúde. Do começo nós ficamos um pouco perdidos, né? Porque a preocupação com a pandemia é tão intensa e era comprar luva, era comprar máscara, aventais, prover a rede de estrutura, iniciar um forte trabalho de educação e saúde dos nossos trabalhadores, da população, com apoio do Conselho, entendimento do nosso prefeito. Então, logo que nós estivemos fazendo o plano de contingência, já o apoiador do COSENS e
uma nota técnica do COSENS feito pelos seus técnicos já nos indicava que para que nós pudéssemos aplicar recursos, modificar o nosso modo de trabalhar, nós também precisávamos fazer alterações nos instrumentos de planejamento. Então, nós nos preocupamos sim e inicialmente fizemos diretrizes gerais no Plano Municipal de Saúde, procurando estabelecer objetivos, metas e alguns indicadores que pudesse dar abertura para isso. E também, para que nós pudéssemos alimentar, nós precisamos fazer isso através do DigiSUS. E as dificuldades iniciais aconteceram com relação ao acesso, mas em todo esse percurso, volto a dizer, nós contamos com o apoio e o interesse do COSENS e do apoiador do COSENS. Importante porque nós tivemos que não apenas colocar questões gerais no Plano Municipal de Saúde, como estamos tendo que fazer adendos e alterações na programação anual de saúde desse ano de 2020. Porque a partir de então nós fizemos um conjunto de ações conversando com aquilo que estava no plano de contingência. Então, essa parte principal de diretrizes no plano municipal foi alterada e para isso nós também levamos esse planejamento e essas alterações para o Conselho Municipal de Saúde e demos ciência também durante a prestação de contas quadrimestral do que estávamos fazendo e tornamos público em nosso site também essas informações e fomos alterando esses dois instrumentos e também bastante preocupados com a forma de direcionarmos a aplicação dos recursos e podermos prestar contas, porque o que estamos gastando hoje com a pandemia, as ações que estamos desenvolvendo, estão previstas nos instrumentos de planejamento e que são os instrumentos, os documentos apropriados para que a gente preste conta do dinheiro público que o nosso município usa na saúde. Olha, dona Isabel, muito boa essa pergunta de como nós estamos fazendo as nossas audiências públicas e acompanhando o plano municipal. Primeiro, eu queria dizer que com a pandemia nós todos ficamos em quarentena, evitamos aglomerações e rapidamente percebemos aí através dos nossos secretários e conversamos com o departamento regional, o nosso apoiador, o nosso COSENS e retomamos as reuniões através de webconferências. Também não faltou toque do COSENS e do nosso apoiador para que a gente rapidamente na secretaria adotasse um aplicativo para que a gente pudesse se comunicar amplamente com toda a cidade, com as nossas equipes e com o nosso conselho. Então, agora, semana passada, o apoiador me encaminhou, inclusive, uma orientação do Tribunal de Contas do nosso estado, que também converge com essa iniciativa que nós estávamos fazendo. Nós estamos realizando as audiências públicas pela web. Então, nós estamos mandando antecipadamente as informações através de arquivos para cada um dos participantes, nossos vereadores, e estamos também gravando essas audiências públicas e permitindo também a participação de usuários que se inscrevam dentro do período aberto ali no programa da web para que possam fazer perguntas. E assim nós estamos cumprindo a legislação. E não só isso, com essas ferramentas nós também oferecemos para o nosso Conselho Municipal abertura para que ele utilizasse a ferramenta. Estamos participando das reuniões do Conselho, que estão sendo realizadas também pela web, com participação das pessoas durante toda a reunião. E isso tem criado um novo ambiente para que a gente possa dar transparência e manter o controle social e a prestação de contas públicas. Também gostaria de dizer que estamos mantendo o portal da transparência, inclusive apontando lá todos os recursos da Covid para onde estão sendo direcionados, as licitações, tudo está sendo feito e está aberto para que nós possamos prestar explicações sobre o uso do recurso público. Agora, queria dizer, dona Isabel, que acompanhar o Plano Municipal de Saúde nesse momento se tornou um desafio muito grande. E se tornou um desafio muito grande, inclusive, acompanhar e desenvolver as ações do plano de contingência. E se não fosse, de fato, as discussões que nós temos feito pela web,
durante as nossas CIRs, as orientações dos apoiadores, as notas técnicas do nosso COSENS, que traduz para nós, na nossa realidade, orientações gerais do Ministério e acrescenta diretrizes cabíveis para os nossos municípios do nosso estado, seria muito difícil compatibilizar nossos objetivos e metas da assistência farmacêutica, da organização da nossa rede de saúde, da compra de insumos em gerais, questões técnicas que envolvem, por exemplo, os protocolos de atendimento, os protocolos sanitários de uso de equipamentos de proteção individual. Então, é um momento que, de fato, o gestor municipal contou muito com a ajuda do seu conselho de secretários, do seu apoiador e também da troca de experiência com os demais secretários. Nós ainda estamos adequando alguns objetivos e metas na nossa programação anual de saúde, em consonância com as modificações que fizeram no nosso plano municipal. Queria encerrar dizendo que, no que diz respeito ao acompanhamento dos indicadores e metas do Plano Municipal de Saúde para esse ano, nós temos uma grande preocupação, que é consolidar a nossa ação com relação à pandemia, nos diversos momentos de desenvolvimento da pandemia e no aguardo da estabilização da transmissão e na queda, para só depois ter alguma abertura mais consistente para que as pessoas possam voltar a ter um convívio social e nos prepararmos para recuperar as pessoas sequeladas pelo acometimento da Covid e, acima de tudo, estamos trabalhando muito forte para retomar as ações que vínhamos fazendo antes, porque ainda temos uma prevalência de mortes por acidentes cardiovasculares, nós ainda temos uma rede com predominância de hipertensos, diabéticos, nós temos as doenças emergentes ainda atuando. Aqui na nossa região temos de dengue a escorpião. Nós também temos nossas gestantes, nós temos nosso programa de vacinação, nós temos as mudanças demográficas importantes e uma série de ações de adequação ao cuidado do idoso que havíamos planejado. Tudo isso nós estamos voltando com muita intensidade para tentar ganhar tempo em relação ao que precisamos alterar no início da pandemia, tentando agora juntar um planejamento e um conjunto de ações mais harmoniosas entre a pandemia e o conjunto do total das necessidades da nossa população. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho de sempre.